Olá, queridos, bom dia. Graças e paz. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Passando hoje para deixar uma breve mensagem. Amém? E se eu posso dar um título a essa mensagem, ele será Fazendo a Nossa Parte. Né? Fazendo a nossa parte. Porque sempre estamos em falta. Sempre estamos precisando fazer a nossa parte. Existe uma parte que foi feita, a qual nós não poderíamos, não podemos e jamais poderemos fazer, que é a parte que Deus fez. É a parte que o Senhor já fez, enviando o seu Filho amado Cristo. E Ele sofrendo, Ele morrendo, sendo crucificado, morrendo por cada um de nós. A palavra diz que Ele nos transportou do império de treva para o reino do seu Filho amado. Então o Senhor nos arrancou e nos tirou de uma condição que a gente vivia, a qual o dinheiro, a inteligência humana, a sabedoria humana, a tecnologia humana jamais poderia ou pode fazer. Mas o Senhor, por causa do seu grande amor, com o qual Ele nos amou, Ele fez isso. E a palavra diz que Ele prova esse amor. E a prova foi dando seu próprio Filho e assistindo a sua execução por nós, nos substituindo. Então, querido, existe uma parte que nós precisamos fazer. E essa parte, meu irmão, é a mais importante. Existe uma parte tão importante. Sabe por quê? Muitos de nós, muitos queremos correr e para fazer, afinal de contas, é para fazer a vontade de Deus. Mas existe uma vontade de Deus que é, muitas vezes, nem que eu procure fazer sua vontade, mas é Ele fazer a sua vontade na minha vida e por meio da minha vida. Então a gente precisa estar acordado e sensível para essas coisas. Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu grande poder. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para se fortalecer em Deus é a questão de querer. Então, eu vou ter que renunciar coisas. Se fortalecer em Deus, querido, é uma questão de eu decidir querer. Não é eu ir para o sol da manhã, receber as vitaminas do sol. Ei, com Deus é algo muito diferente disso. A gente precisa querer, a gente precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar com tudo aquilo que tem vindo contra. A gente precisa se esforçar para colocar, sabe, as nossas vontades no seu lugar, a carne, as nossas ideias. E simplesmente se esforçar para desenvolver, para construir e manter uma relação com Deus. Porque a palavra diz que
Ele nos convidou, nos convocou para comunhão, para relação com seu Filho Jesus Cristo. E essa relação com Cristo simplesmente é uma relação com a palavra. E a gente nunca vai poder fazer isso, querido, se não for por meio da relação, se não for por meio de uma decisão da gente. Precisamos decidir, precisamos tomar decisões. E que muitas vezes, sabe, o sentimento, a carne, ela não gosta, a carne, ela não quer. Isso não a relação com Deus, se fortalecer em Deus, isso não acontece se não for por meio de uma relação com Ele. O seu grande poder. Esse poder, querido, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, é o mesmo poder que arrancou Lázaro de dentro de uma tumba depois de 4 dias de morto. Por isso que ele diz que fortalecei-vos no Senhor e no seu grande poder. Então, isso não vai acontecer se não for por meio de uma relação com Deus. A gente construir uma relação com Deus. A gente fazendo nossa parte. Precisamos fazer nossa parte, meu irmão. Ninguém vai fazer. Se a gente não fizer, ninguém faz. E quem faz, querido, porque isso é pessoal. É eu e Deus. É você e Deus. Sabe? É aquele amor, é aquele desejo, sabe? De conhecer o Pai. De conhecer quem Ele é, como Ele é, querido. A gente precisa disso. Aleluia. A gente precisa deixar de se ocupar tanto com as coisas da terra. Precisa deixar de tanto se ocupar com as coisas terrenas. A gente precisa, meu irmão, deixar tanto de se ocupar, de se preocupar, sabe? Ou quem se veste melhor, quem fala melhor, quem é o maior, quem se calça melhor, quem prega melhor, sabe? E a gente vê isso, querido, na atualidade. É coisas, meu irmão, que eu jamais devo imitar isso. Porque isso é comportamento ímpio. A gente precisa estar sensível. Meu Deus, como nesses últimos dias é extremamente importante uma relação com Deus, uma sensibilidade com o Senhor. Para a gente poder perceber, querido, entender os seus comandos, sua voz suave. Uma voz suave, sabe? Mas uma voz de comando, de autoridade, que branda no nosso coração, e a gente precisa estar sensível. Porque o muito pensar, meu irmão, ele vai bloquear o discernimento. Então, muitas vezes passamos a pensar em muita coisa, como vai ser, como será, e agora, e amanhã. Meu irmão, esquece o amanhã. Só construa hoje. Construa hoje para amanhã você manter essa construção. E não é somente construir uma relação, é manter essa relação. Onde, querido, a gente vê tantas ocupações com as coisas da terra, tanta busca, tantos esforços, sabe? Tipos de pregação, de ensinamento, sabe, meu irmão? Não é só subir em uma plataforma, pegar um microfone. Ei, meu irmão, se não tiver uma relação com Deus, vai falar o que quer e como quer, e quem está ali ouvindo está vulnerável àquilo, vai receber aquilo, tipos de informações desnecessária para a vida com Deus.
Então precisamos acordar, sabe? Isso é algo pessoal, meu irmão, é algo pessoal. Relação com Deus é algo pessoal. É algo pessoal. Meu irmão, tá dentro, é algo pessoal. É só eu e Deus, é só você e seu Pai. Aleluia. Sabe, nós precisamos tanto disso, tanto disso. Mas quando a gente passa a se ocupar com as coisas externas, a buscar as coisas externas, meu Deus, a gente perde, querida, a gente perde aquela sensibilidade. A gente deixa de viver a nossa verdadeira identidade em Deus. Mas, irmão, sabe, a gente tem família, tem o dia a dia, tem o secular. E daí, meu irmão? Mesmo a gente só pode cuidar bem da nossa família se tiver uma relação com Deus. Porque é Ele que nos dá as instruções corretas. A gente só vai ser um bom profissional no trabalho se manter uma relação com Deus. É Ele que nos ajuda. Tudo é Ele, meu irmão, tudo é Ele, tudo é Deus, é Deus, é Deus. Não é nada de nós mesmos, meu irmão. Sabe, e quem vive com essa ideia de que sou eu, isso é totalmente natural. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus continua sendo o mesmo, misericordioso, consolador, cuidadoso, zeloso, maravilhoso. Ei, meu irmão, o porquê da gente não está dando essa atenção devida ao Senhor? Preferem ouvir mais homens, as honrarias, está mais em ouvir o que os homens dizem, as palavras bonitas, que, sabe, do que ouvir o próprio Deus. Isso é desonra, querido. Muitas vezes uma honra que está dando a homens está desonrando a Deus, porque Deus está falando e não está ouvindo, mas o homem está falando e está prestando atenção. Mas se a gente, sabe, querido, ouvir primeiro Deus, a gente vai saber e entender como honrar, como respeitar. Mas a atenção número 1 é para o Senhor. É para o Senhor. Aleluia. Ele diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Não é nada de nós. Não é nada de nós. Não é nada de nós. Não. É Deus. É Deus. Então, como eu disse, né? Muitas vezes, eu estou fazendo a vontade de Deus, onde muitas vezes, querido, a sensibilidade não está operando e muitas vezes está fazendo sua própria vontade. Mas é melhor eu construir uma relação com Deus, porque eu vou entender e saber que é Deus que tem que fazer na minha vida e por meio da minha vida. Não sou eu. A glória, o louvor não é para mim, é para Deus. Com as mesmas consolações que a gente é consolado por Deus, essas mesmas consolações, Deus vai consolar outros por meio de nós. Isso não é difícil de entender. E é por isso que é necessário uma relação com Deus, uma comunhão com o Senhor, a sensibilidade para ouvir, para entender as direções do Senhor. Precisamos disso.
Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então não sou eu, é Deus que faz em mim e por meio de mim. É Deus, não sou eu que faço, é Deus que faz por meio de mim. A Bíblia diz que 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim que Deus, por meio de Naamã não era, querido, um judeu, um cristão, não. Mas diz que Deus, por meio dele, deu vitória à Síria. Deu vitória à Síria. E a gente precisa entender, se Deus fez isso por meio de Naamã, meu Deus, Ele quer fazer muito mais, querido, na nossa vida e por meio da nossa vida. A questão é que as pessoas andam tão cheias de si mesmo, estão se glorificando tanto a si mesmo, que terminam se afastando de onde não deveria se afastar, termina saindo de princípios da palavra, mas estão lá, mas estão em uma plataforma, com o microfone na mão, falando o que quer e como quer. E aí, isso é tão pessoal, querido, para a nossa vida, que nós precisamos estar tão sensíveis ao Senhor para entender o que tipo de água está jorrando dessas fontes. Precisamos disso, irmão. De verdade, nós precisamos disso. Aleluia. Então, se fortalecer no Senhor, querido, é isso. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 11, a Bíblia diz assim, que Deus fazia milagres e prodígios por meio de Paulo. Então era Deus fazendo por meio de Paulo. Então é Deus que faz por meio de nós. E a gente precisa reconhecer isso. Se alguém não está reconhecendo isso, que é Deus que faz por meio dele, ei, meu irmão, não siga não, viu? Tá cego. Mas quando você vê alguém reconhecendo essas coisas que aparentemente parecem ser tão simples, mas que para Deus isso é tão grande, que é Deus que faz por meio. Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz aquilo. Eu estou fazendo para Deus. Está cheio de si. Você está fazendo para você mesmo. Aquilo que a pessoa faz, dizendo-se ser para Deus, onde muitas vezes, na verdade, e se a motivação do coração está errado, não está fazendo para Deus. Diz que é para Deus. E aquilo que não é para Deus, quando a motivação está errada, só vai trazer uma coisa: canseira, fadiga para si próprio. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração, meu irmão, rapidamente com Deus. Uma oração que a gente fizer é para glorificar o nome do Senhor. Uma palavra que a gente dá de ânimo para alguém é para glorificar o nome do Senhor. A ministração do Evangelho por onde a gente passa e alguém se rende à palavra é para a glória do Senhor. E aí muita gente vive nisso, nesse engano. Eu fiz, eu faço, eu ganhei tantas almas para Deus. Você
eu já sei que você tá bem na fita. Vai na fita errada, viu? É Deus, querido, que faz em nós e por meio de nós. Somos instrumentos. Um instrumento não tem vontade própria. Já no nosso caso, nós podemos decidir se deixar ser usado por Deus ou por nós mesmos. Nós podemos decidir ser usados pela palavra ou usar a palavra para glorificar nós mesmos. Usar a palavra para falar o que quer e como quer. Não, deixe a palavra fluir na sua vida, usar a sua vida. Porque a palavra é o próprio Cristo. Então, querido, é coisas desse tipo as quais a igreja do Senhor precisa despertar, precisa acordar. Meu Deus, precisa ser ensinada nisso, sabe? Princípios, coisas tão simples que saiu, que deixou, tá tão focado em coisas, tão focado nisso, naquilo, tá tão focado se tem, se não tem, só é se tiver, tá tão focado, sabe, meu irmão, quem fala melhor, tá tão focado quem prega melhor, quem se veste melhor, quem se calça melhor. Ei, o Senhor está às portas. Isso é visível no nosso espírito, querido, isso é visível. A volta do Senhor, ela está tão próxima que, meu Deus, onde a gente nem imagina quanto está próximo a volta do Senhor. E a gente precisa acordar, despertar para isso, sabe? Entender. A Bíblia diz assim que cada um dá conta de si mesmo ao Senhor. Então precisa desenvolver isso, uma relação com Deus e manter essa relação. A gente só cuida bem da nossa casa, a gente só cuida bem da nossa família, se primeiro a gente estiver voltado para Deus, manter uma relação com o Senhor. A gente só é um bom funcionário se a gente manter essa relação com Deus, porque a gente está lá para representar, para mostrar Cristo na nossa vida. E não entender, ter aquele tipo de entendimento, sou eu que trabalho, sou eu que supro minha família e meu lar. Não, a Bíblia diz que Deus é quem supre cada uma das nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Então, se eu tenho um salário, ele vem de Deus. Então, quem supre minha casa, minha família é Deus. Quem supre minha vida é o Senhor. É Ele. Precisamos reconhecer isso e dar toda a glória para Deus, para o Senhor. Precisamos ver essas coisas. Precisamos, sabe, estar sensível a isso, de verdade. De verdade. Então, faz tua parte. Faz tua parte. A parte mais importante na história da tua vida, Cristo já fez. A parte mais importante para nós, que a gente não podia fazer, Jesus já fez. Faz tua parte. Desenvolva uma relação com Ele. Mantenha essa relação. Amém? Então aqui eu quero agradecer por esse momento, por esse tempo. Hoje eu estou em casa, é domingo. Mas vai ter a data aí, né? E então, para você que já é inscrito, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Para você que não é inscrito, fique livre, né? Para dar um joinha, se inscrever. A gente é guiado por Deus. A nossa vida é regida pelo Senhor. E nós louvamos ao Senhor por isso. Como é bom. Como é bom ter o Senhor como nosso dono. Como é bom ter o Senhor como a nossa referência número 1. Amém? Deus é bom, então Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém?